Nós ainda continuamos na parte 4 do livro. Agora nós vamos começar o capítulo 14, tá? Então, a parte 4 do livro é a parte que fala de redes de informação. Nós já passamos pelo capítulo 13, que era o capítulo onde a gente falava da estrutura da web, né? Então, a gente acabou falando de grafos direcionados, né? Acabamos falando da web, botando um pouquinho do histórico da web, e depois chegando lá naquela estrutura da gravata borboleta, né? Falamos que aquilo era importante para, por exemplo, os mecanismos de busca, né? Tipo Google, Yahoo, Bing e outros, né? Então hoje nós vamos começar a estudar. A gente continua, então, como eu falei, o capítulo 14, a gente continua no tema das redes de informação, né? E hoje nós vamos começar a estudar como que os mecanismos de busca da web funcionam, tá? Então é a análise de links e busca na web. Bom, qual que é a motivação aqui? Vamos pensar lá, por exemplo, você digita UFPR no Google, tá? O primeiro resultado que vai aparecer vai ser www.ufpr.br. Como que o Google, ou aqui o Google é só um exemplo, né? Podia ser o Bing, podia ser o Yahoo, podia ser o DuckDuckGo, né? Ou tem outros também, Ask, alguma coisa lá, né? Existem diversos mecanismos de busca. Como é que esse mecanismo de busca sabe que essa daqui é a melhor resposta para se mostrar para a gente, né? Para responder para a gente? Então, uma coisa é certa. Os métodos de busca na web, elas usam informação contida na própria rede, tá? E não uma informação externa, tá? Então, assim, isso é interessante, né? Se você quer saber se uma página tem que aparecer lá no topo do resultado lá da tua busca, né? Você não vai sair perguntando para pessoas, sei lá, fazendo uma pesquisa sobre as páginas, né? A informação ela até tem que estar contida dentro da própria rede. Qual rede? É a rede de informação que a gente está lidando. No caso da web, a informação tem que estar disponível na própria web, tá? É, Outra coisa é que também ela não... Só aquela página por si só você não é... Não consegue, assim, dizer se ela é importante ou não, né? Tá aqui uma página, ela é importante, né? Não é bem assim, tá? Então, assim, antes da gente começar a entender como é que funcionam esses algoritmos aí que por detrás dos mecanismos de busca, tá? A gente tem que entender, né, por que o problema de busca é um problema difícil, tá? Tem algumas características aí que eles contêm aí que tornam mais complicado essa tarefa aí. Bom, esse assunto se enquadra aí no que a gente chama de recuperação de informação, tá? Você buscar documentos, informação dentro de documentos e na www, tá? Talvez também esteja relacionado com um assunto que chama-se mineração de dados, tá? Mineração de dados, ou no inglês data mining. Embora, assim, às vezes eles tratam isso num outro contexto, assim, tá? Um contexto mais amplo, num contexto mais amplo, esse negócio de mineração de dados. Mas assim, tá relacionado, né? Só para vocês entenderem, porque isso daqui é uma área de pesquisa, né? É... E aí, assim, quais que são os problemas que podem surgir aí com palavras-chave? O primeiro deles é o que a gente chama de sinonímia, tá? Que em outras palavras significa várias formas de você dizer a mesma coisa, tá? Por exemplo, mandioquinha e batata salsa. A gente sabe que dependendo de onde você está no Brasil, se chama de mandioquinha, em outros lugares se chama de batata salsa, né? Que nasci aqui em Curitiba, no Paraná, eu chamava de batata salsa. Quando eu fui para São Paulo, para o estado de São Paulo, eu descobri que lá eles nem sabiam o que era batata salsa, lá era mandioquinha, tá? Mas assim, na verdade, isso se você bota lá faz uma busca disso daí, mandioquinha, deveria aparecer batata salsa também, né? Outra coisa que você pode pensar aí agora, tá, né, na mandioquinha, na própria mandioca, né?
que você tem, pelo menos os que eu conheço, 3 palavras. Você tem a própria mandioca, você tem o aipim, que acho que fala muito aqui no sul, se não me engano. E você tem também a macaxeira, que é mais para o Nordeste, lá que eles usam esse termo aí. Então também são 3 termos que significam a mesma coisa. Então esse é o problema da sinonímia, tá? Você gostaria de aglomerar isso tudo numa mesma busca, elas são sinônimos, né? Outra questão é a polissemia, na verdade é um pouco o contrário aqui, porque assim você tem vários significados para o mesmo termo. Então aqui, ó, por exemplo, jaguar. Jaguar pode ser um carro, pode ser um animal, tá? Existe um videogame antigo que chamava Jaguar. Tem um time de futebol americano que se chama Jaguar. Tinha uma versão do sistema operacional lá da Apple que também era Jaguar, tá? Talvez você encontre até outras coisas que tem a ver com Jaguar. Então, assim, o que geralmente você quer buscar? Será que é o carro? Será que é o animal? Será que é o time de futebol americano? Tá? Às vezes a gente sabe, né? A gente que usa todo dia aí esses mecanismos de busca, a gente sabe que às vezes a gente tem que dar um auxílio ali para o mecanismo de busca, porque né, ele nem sempre sabe o que a gente está querendo buscar, se é o carro, se é o animal, se é o time de futebol americano, tá? Outros problemas são relacionados à escala e complexidade. Então, por exemplo, se você queria fazer uma busca de informação, né, como é que eu tinha colocado aqui, era uma recuperação de informação, tá? Como é que funcionava isso lá nos anos 80, antes de você ter internet, né? Ou pelo menos antes de você ter a web, né, a www. A busca era feita em biblioteca. Você ia numa biblioteca, queria buscar alguma coisa lá, né? Perguntava para... Né? Isso é comum você ver em filme, né? As pessoas vão lá, quer pesquisar alguma coisa, né? Um filme já meio de... tipo que mostra décadas anteriores aí. O pessoal vai numa biblioteca para procurar informações, tá? Só que como é que eles organizam essas coisas dentro de uma biblioteca, né? Então você tinha pessoas treinadas para fazer a busca sobre as informações que eram escritas por profissionais, né? Usando um vocabulário e um estilo padronizado, tá? O que eu estou falando aqui? Vocês lembram daquele curso que chamava Biblioteconomia? Né? Existia esse curso aí, Biblioteconomia, tá? Inclusive em diversas universidades, inclusive na UFPR, tá? Por quê? Porque organizar uma biblioteca era uma coisa assim que você precisava ter um curso superior, né? A gente pode pensar assim, que parece bobagem, mas não, na verdade, né, tem várias coisas envolvidas aí, tá? Hoje já não se trabalha mais nesses termos, né, desse curso de biblioteconomia, mas, por exemplo, na UFPR isso daqui mudou para gestão da informação. Gestão da informação. E aí, claro, obviamente eles já estão aí atualizados, né? Já estão... Mas aí a proposta é diferente, né? Já tem mais a ver com a proposta aqui do que aconteceu a partir dos anos 90, com a chegada da web. Porque com a chegada da web, qualquer novato ou expert, inclusive, né, pode produzir e buscar conteúdos. Então, se não era aquela coisa tudo padronizada, bonitinha, feita só para o profissional que nem era antes. Aqui, qualquer pessoa gera conteúdo e aquela coisa às vezes não tem padrão nenhum, é uma bagunça, né? Então, e tem muito mais conteúdo, né? Então, de fato, começa a ficar mais complicado você buscar informação nesse monte de nesses dados que estão tão bagunçados, tá? Outros problemas aqui, né, que dificultam aí a busca na web, problemas relacionados à informação dinâmica. Por exemplo, as páginas da web mudam constantemente. Então, se de repente hoje você tinha uma página que falava sobre tomate e amanhã você tem uma página, a mesma página com o mesmo nome, o mesmo link que fala sobre abobrinha, né? Vai ter que, na hora que você não pode só analisar ela uma vez e falar que ela tinha a ver com tomate, porque hoje ela já fala de abobrinha, tá? Abobrinha, né? Outra questão da informação dinâmica. Por exemplo, isso foi assim, vamos dizer, talvez aí assim o primeiro registro histórico aí de
Quando é que você viu a questão de notícias, né? Você buscar notícias no ranking, tá? Em 11 de setembro de 2001, o Google ainda era uma criancinha. Já existia, mas era uma criancinha. Se eu for falar para vocês, eu conheci o Google em 2001. Sim, com certeza. Quando eu estava no terceiro semestre da universidade, o professor de algoritmos 3, ele perguntou assim se a gente já conhecia essa ferramenta de busca que chamava-se Google. Porque era interessante de você buscar coisas lá, porque talvez você encontrasse mais coisas relacionadas ali à área de computação. E eu lembro que eu tinha recém conhecido, então para mim quando ele falou disso não era novidade, tá? Mas para muitas pessoas ainda era novidade isso daí, Google, em 2001, tá? Mas mesmo assim, para essas pessoas que eram novidade, que estavam começando a usar o Google na época, porque dava um resultado muito bom na busca, né? Elas queriam, né, já estavam acostumadas a fazer busca, elas foram lá e buscaram o World Trade Center para saber o que tinha acontecido lá no World Trade Center, tá? E o que aconteceu foi que não apareceu nada, né? Porque o Google, ele demorava assim semanas, né? Ele fazia intervalo de semanas entre coletar as informações aí. Isso por conta de várias questões, né? A questão que a web naquela época ainda era meio estática, né? Não era tão assim, não mudava tão freneticamente que nem hoje. As próprias máquinas eram piores, o Google ainda estava crescendo, né? Não tinha todo aquele poder, não tinha todo o poder computacional que tem hoje, né? Então levava semanas aí. E aí, obviamente, eles não encontraram o World Trade Center, tá? Aí o que que acontece hoje? Hoje você tem máquinas de busca que são especializadas em busca de notícias, tá? Foram incluídas no Google, né? Então, por exemplo, às vezes eu faço isso muito, eu quero digitar alguma coisa lá para buscar e e aí eu clico, tem uma abinha lá específica que eu clico notícias, né? Porque às vezes eu quero saber uma coisa assim bem atual em relação àquilo, tá? É, então ele me traz as últimas notícias. Então ele tem assim partes ali da máquina de busca especializada só em notícias, tá? Mas mesmo assim a integração não é perfeita, né? Do tipo assim, por exemplo, se você busca lá, se você quer buscar, que nem agora, né? A moda é o Covid. Então se você quer buscar uma notícia do Covid, não é a mesma coisa que você buscar sei lá, um verbete da Wikipédia sobre Covid, tá? E aí quando você digita simplesmente no Google, ele não sabe exatamente se ele traz notícia para você ou se ele traz os verbetes já consolidados, digamos assim, tá? Então podem perceber isso é uma coisa que acontece, tá? E tem outra coisa aqui também, a questão do Twitter, que até a gente comentou quando a gente falou do capítulo 13 lá, da estrutura da web. O Twitter ele preenche esses espaços entre conteúdo estático e de tempo real, né? Então ele é um meio termo entre o que acontece toda hora ali em tempo real, mas também ele é né, tipo, ele não é também um conteúdo estático, ele está assim sempre sendo atualizado. Então, será que você tem que buscar lá também, né, fazer uma busca que apareça no Twitter? Quanto do peso que você tem que dar, que nem eu estava dando o exemplo do Covid, né? Se você é uma máquina de busca, tipo o Google, quanto de peso você tem que botar num conteúdo que vem do Twitter, né? Em relação ao conteúdo que vem, por exemplo, sobre Covid da Wikipédia. Será que você tem que posicionar ele para cima ou para baixo do ranking, tá? Então, são várias questões aí que você tem que pensar. Outro problema, escassez versus abundância, tá? Então, assim, antigamente, o problema era a escassez de informação, tá? Eu vivi essa fase aí. Né? Pra você achar uma informação, era assim... Quando você achava uma, você ficava assim, você pulava de felicidade, tá? Primeiro porque não tinha muito, e depois as coisas as máquinas de busca não eram muito boas, assim. Então vinha muita coisa que não estava relacionada. Foi aí, inclusive, que o Google começou a ganhar terreno. Porque quando se digitava, ele trazia coisas que faziam sentido, né? Antigamente não, antigamente vinha um monte de coisa, um monte de lixo, né? Então, nesse caso, antigamente lá, a busca retornava informação sem sentido, mais próximo do que ela havia conseguido.
Agora, hoje, o problema é a abundância. Às vezes você tem demais, tá? Então, como eu falei lá, se você for buscar Covid, tá? Você vai achar milhões de páginas que tem a ver, que são relevantes. Você vai achar notícias, você vai achar não notícia, você vai achar um monte de coisa, tá? E aí a gente tem que saber como é que eu faço para filtrar e ranquear essa grande quantidade de informação, tá? Mesmo assim, informação que é escassa, então às vezes ainda é um problema, né? Porque se você tem uma coisa muito específica que você quer buscar, ainda é como se fosse achar uma agulha no palheiro. Então tem os dois problemas, tanto o problema da escassez quanto o problema da abundância, tá? E você tem que, como máquina de busca, tratar essas duas coisas, né? Então, assim, resumindo, é um problema complicado a busca na web, né? A web continua trazendo novos desafios para a recuperação de informação, tá? Para o mineração de dados, né?